Olá, meus amigos. Tenho certeza de que todos vocês conhecem esta melodia. Ela ecoa em filmes, igrejas e até em momentos históricos de grande importância. Mas vocês já pararam para pensar na história por trás de Amazing Grace? Acreditem, a origem deste hino é tão poderosa e surpreendente quanto a sua própria mensagem de redenção. Preparem-se, porque a história que vou contar é uma jornada de transformação que desafia tudo o que pensamos saber sobre perdão e graça. Para entender a alma de Amazing Grace, precisamos conhecer o seu criador, John Newton. Nascido em Londres em 1725, Newton não era, nem de longe, o homem que associaríamos a um hino tão sagrado. Pelo contrário, sua juventude foi marcada pela rebeldia e por uma vida no mar cheia de perigos e atitudes questionáveis. Ele se tornou capitão de navios negreiros, participando ativamente de um dos capítulos mais sombrios da história humana. Newton não era apenas um participante. Ele era conhecido por sua crueldade e por seu desprezo por qualquer forma de fé. Ele zombava dos religiosos e vivia uma vida que ele mesmo descreveria mais tarde como depravada. Ele era um homem perdido, tanto no sentido literal, navegando por mares perigosos, quanto no sentido espiritual, afundado em ações que manchavam sua alma. A transformação parecia impossível. O ponto de virada na vida de John Newton aconteceu em 1748. Durante uma viagem de volta à Inglaterra, seu navio foi apanhado por uma tempestade violenta no Atlântico Norte. A embarcação foi severamente danificada e começou a afundar. Por horas, Newton e a tripulação lutaram desesperadamente para bombear a água e evitar o naufrágio. Naquele momento, confrontado com a morte iminente, o homem que zombava de Deus clamou por misericórdia. Ele gritou: "Senhor, tem piedade de nós." Mais tarde, ele refletiu sobre esse momento e se perguntou se suas palavras tinham algum significado. O navio milagrosamente sobreviveu à tempestade e conseguiu chegar à costa. Essa experiência foi o catalisador de uma profunda mudança espiritual. Newton começou a ler a Bíblia e a questionar toda a sua vida. A semente da graça tinha sido plantada em um terreno que antes parecia totalmente infértil. Apesar dessa epifania, a transformação de Newton não foi instantânea. É aqui que a história se torna ainda mais complexa e humana. Ele continuou a trabalhar no comércio de escravos por mais alguns anos. Sim, você ouviu bem. Mesmo após sua conversão inicial, ele ainda estava envolvido nessa atividade terrível. Isso nos mostra que a jornada da redenção é um processo, muitas vezes lento e cheio de contradições. A graça que ele experimentou não o limpou de uma só vez, mas iniciou um longo caminho de conscientização. Finalmente, problemas de saúde o forçaram a abandonar a vida no mar. Ele se estabeleceu na Inglaterra, casou-se com sua amada Mary Catlett e começou a estudar teologia. Em 1764, ele foi ordenado pastor da igreja anglicana na pequena cidade de Olney. Foi lá, como guia espiritual de uma comunidade simples, que o antigo capitão de navio negreiro começou a escrever hinos para seus sermões, muitas vezes em colaboração com o poeta William Cowper. E foi para um sermão de Ano Novo, em 1º de janeiro de 1773, que John Newton escreveu as palavras que se tornariam imortais. Baseado em uma passagem bíblica de Crônicas, que fala sobre a maravilha de ter sido escolhido por Deus, ele escreveu um poema autobiográfico. Ele o chamou de Revisão e Expectativa da Fé. As primeiras linhas eram um testemunho direto de sua própria vida. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ou maravilhosa graça, quão doce o som que salvou um miserável como eu. Cada verso do hino é um eco da jornada de Newton. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Era cego, mas agora vejo.
Essas não eram apenas palavras poéticas, eram a descrição literal de sua transformação espiritual. Ele era o miserável, o homem cego para sua própria maldade, que foi encontrado e salvo por uma graça que ele sentia não merecer. O hino era o seu testemunho pessoal, uma confissão pública de seu passado e uma celebração de sua redenção. Curiosamente, quando o hino foi publicado pela primeira vez, ele não tinha a melodia que conhecemos hoje. As palavras de Newton foram cantadas com várias melodias diferentes ao longo dos anos. Foi apenas em 1835, nos Estados Unidos, que o seu poema foi combinado com a melodia conhecida como New Britain, uma canção folclórica de origem incerta, possivelmente irlandesa ou escocesa. Essa união perfeita entre a letra de Newton e a melodia assombrosamente bela foi o que catapultou Amazing Grace para a fama mundial. O hino se tornou um pilar na cultura americana, especialmente durante os movimentos de reavivamento espiritual do século XIX. Sua mensagem de perdão e esperança ressoou profundamente em um país que também lutava com suas próprias contradições, incluindo a escravidão que John Newton um dia praticou. O hino foi adotado por comunidades afro-americanas, que deram a ele um novo e poderoso significado, transformando-o em um hino de liberdade e resiliência diante da opressão. Com o passar do tempo, John Newton se tornou um fervoroso abolicionista. Ele usou sua experiência pessoal para lutar contra o comércio de escravos, escrevendo panfletos e testemunhando perante o parlamento britânico. Ele se tornou um aliado de William Wilberforce, o líder do movimento abolicionista na Grã-Bretanha. O homem que antes acorrentava pessoas passou o resto de sua vida lutando para libertá-las. Sua vida é a prova de que a graça que ele cantou era real e transformadora. Hoje, Amazing Grace transcendeu suas origens religiosas. É um hino universal de esperança. Foi cantado em funerais de presidentes, em marchas pelos direitos civis e por pessoas de todas as crenças em momentos de luto e celebração. Sua melodia simples e sua letra poderosa tocam algo fundamental na experiência humana. A crença de que não importa o quão perdido você esteja, a redenção é sempre possível. A história de John Newton nos lembra que a graça pode, de fato, encontrar e transformar até mesmo o mais miserável de nós. Que história incrível, não é mesmo? Da escuridão de um navio negreiro à luz de um dos hinos mais amados do mundo. É uma prova do poder da mudança e da esperança. Antes de continuar, se você gostou de conhecer a emocionante jornada por trás de Amazing Grace, deixe o seu like para eu saber. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas histórias. Agora ouça a música Amazing Grace.